Hora de conversar com Juliana Rosa. Ô Ju, explica esse movimento pra gente. As bolsas americanas, europeias, asiáticas, todo mundo derretendo, ou todas elas derretendo, depois das tarifas de Trump, e a brasileira chegou a ter uma alta, no final das contas fechou ali estável, o dólar caiu. E que foi um bom dia pra gente? Diga lá, bom dia pra você. Pois é, o movimento da Bolsa foi bem diferente aqui em relação ao resto do mundo, né, Gali? Bom dia para você, Roberta, Sheila, bom Bom dia dia, para Ju. os nossos ouvintes. De fato, foi um dia onde as bolsas americanas, principalmente, derreteram com quedas de 4%, 5%, tiveram o pior dia desde 2020, os principais indicadores das bolsas americanas. Isso porque a percepção é que as tarifas fortes anunciadas pelo Donald Trump, inédita aí na história americana, vai levar a uma situação, na prática, de mais inflação dentro dos Estados Unidos e uma queda forte da economia. O risco de recessão, ele está na mesa. Inclusive, o próprio Trump falou recentemente que era necessário haver um período de transição para que houvesse uma reorganização da economia americana e, com isso, então, houve já a leitura de que, olha, vamos precisar passar por um período duro enquanto fazemos essa reorganização dentro da lógica Trump, que é a fazer com que as empresas do mundo todo possam trocar seus lugares de produção e se mudem para os Estados Unidos, como se fosse rápido, né? O mundo todo decidir desinstalar uma fábrica num país e migrar para os Estados Unidos, e num ambiente que você não sabe se isso é duradouro, enfim. O Trump vai, depois do Trump, se o Trump não pode ser reeleito, né? Ele fala e tal, mas depois dos 4 anos, e aí a empresa toma a decisão de sair de um país e ir para os Estados Unidos, como se fosse algo fácil, né, de se fazer. Então, é vista essa ideia do Trump como muito pouco provável de acontecer. Então, a visão é que o Trump está levando os Estados Unidos, na prática, a uma situação de um grande problema econômico. Aqui no Brasil, a nossa bolsa andou ali de lado porque a gente teve movimentos opostos. As ações de empresas exportadoras, das petroleiras, das siderúrgicas, essas caíram. Já as ações ligadas ao mercado doméstico, empresas do varejo, de bebidas, bancos, essas subiram. E qual é a lógica? A lógica é que o dólar, vocês viram ontem, chegou a cair abaixo de 5,60 durante o dia, fechou em 5,62, no menor valor em 6 meses. E isso traz uma perspectiva favorável para a economia doméstica. Por isso que as empresas ligadas à economia doméstica, que são maioria, né, o nosso PIB brasileiro é 88% voltado para o consumo interno. A gente é pouco dependente de exportação. Então, a perspectiva de dólar mais baixo faz com que haja uma esperança de que um processo de redução da inflação possa ser mais rápido. Isso levando, quem sabe, a fazer com que os juros no Brasil talvez não tenham que subir muito ou até cair mais rapidamente do que se espera. Então, isso traz uma perspectiva mais favorável para a economia brasileira. É muito louco a gente pensar isso, né, que a gente pode se beneficiar desse caos todo, mas, de fato, se a gente vai olhando algumas questões específicas, o dólar, por exemplo, é algo importante e favorável se ele se mantiver baixo. Agora, é tudo tão confuso e tão incerto, esse vai e volta, e qual é o efeito prático, que essa desestabilização toda, o que vai acontecer na prática, os países vão retaliar, vai virar uma grande guerra comercial, isso vai mexer nas cadeias produtivas, vai haver mudanças aonde vai se fechar negócio, qual vai ser o impacto disso no comércio global. Ontem a Organização Mundial do Comércio divulgou que vai ter uma queda do comércio global esse ano. Então, no meio dessa confusão toda, claro que isso tudo, o balanço líquido ele é negativo, mas a gente pode sim ser beneficiado se o dólar se mantiver baixo. O dólar baixo, ele é visto como possível dentro de um contexto de desaceleração não tão agressiva da economia americana. Agora, se a economia mergulha numa recessão nos Estados Unidos rapidamente, aí o cenário muda. Pode ser um cenário onde o dólar, diante de um forte estresse, ele suba.
Então, a gente está num momento de muita incerteza ainda. E uma outra questão que muita gente tem perguntado também é sobre a tarifa de importação no Brasil ter sido mais baixa do que a tarifa imposta às grandes economias, né? A China, 34%, a Europa, 20%, a nossa foi 10%. Isso também, especificamente, pode gerar alguma vantagem competitiva se você pensar que alguns segmentos que vendem para os Estados Unidos, embora sejam poucos em relação ao tamanho, né, da nossa dependência econômica, a gente tem, sim, por exemplo, a indústria de máquinas no Brasil vende muito para os Estados Unidos. Em torno de 25% de máquinas que são produzidas aqui no Brasil são exportadas para os Estados Unidos, principalmente para a construção civil por lá. A parte da madeira também é um setor que tem uma lucratividade grande vendendo para os Estados Unidos. Então, se a gente tem 10% de tarifa e outros países têm uma tarifa maior, relativamente a gente sim pode ganhar competitividade olhando para determinados setores. Agora, é tudo tão ainda, esse cenário de enfraquecimento mundial, ele é tão ruim que acho que o que o Brasil pode fazer, ontem conversei com o Roberto Azevedo, que foi diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, ele estava me dizendo que sim, que as instituições multilaterais elas se enfraqueceram, mas ao mesmo tempo, ele falou, você vê que o mundo todo está se unindo ali, olhando para a OMC como um lugar onde politicamente, simbolicamente, eles mostram que eles vão se movimentar, né? Não significa que vai resolver a situação de uma hora para outra, mas ele vê oportunidades para o Brasil de aproveitar, por exemplo, a oportunidade que certamente aumenta muito de acelerar o processo de fechar o acordo Mercosul-União Europeia. O Lula foi para o Japão recentemente e comentou a possibilidade de estabelecer uma área de livre comércio com o Japão. Então, a gente tem como olhar, assim, no meio dessa confusão toda internacional, oportunidades que podem ir surgindo para o Brasil. Eu tenho falado muito aqui, gente, e muita gente tem falado, parece que a gente está dizendo que o problema é o Brasil, né, o fato dele ser muito fechado. O fato do Brasil ser muito fechado, nesse momento, nos blinda de um efeito pior, né, do crescimento mais baixo do mundo. Ao mesmo tempo, ele também expõe uma questão que não é positiva. A gente é blindado nesse momento por ser fechado, mas o fato da gente ser fechado significa que a gente não conseguiu avançar em termos de riqueza, em termos de bem-estar da população brasileira. Então, essa é uma oportunidade do Brasil repensar também as oportunidades que vão surgir, certamente já estão surgindo, de interesse em fechar negócios com o Brasil, com o interesse do Brasil se abrir um pouco mais para o resto do mundo, porque isso vai gerar riqueza, vai gerar investimentos, vai gerar crescimento. Então, tentar olhar um pouco o copo meio cheio, pessoal, no meio desse copo vazio, que certamente é o que predomina quando a gente olha economia global como um todo, né? Mas olha, o dólar que estava valendo 5,63 agora já está a 5,74. Quer dizer, disparou e jogaram um copo meio cheio na nossa cara.